Porque às vezes, na tentativa de falar e mostrar que nós somos sinceros, nós estamos acabando com as pessoas. Nós estamos pisoteando essas pessoas que provavelmente já passaram antes por rejeição e precisam ser tratadas. E aí vem um sexta-feira sincero e acaba de pisotear elas. Então a nossa sinceridade, meu irmão, muitas vezes não serve para nada. A sua sinceridade, às vezes, com a sua esposa não vai servir para nada. A sua sinceridade com o seu marido, muitas vezes, não vai servir para nada. É muito melhor, às vezes, você engolir a sua sinceridade, pedir a Deus para quietar o seu coração, do que ser sincero. Tem hora que a sinceridade ela não vai servir para nada. Ela não vai prestar, ela vai prestar para machucar as pessoas, vai prestar para magoar as pessoas. Porque é o seguinte, meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo por aquilo que as pessoas querem que a gente viva. Muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que as pessoas querem que a gente faça, pelo simples fato de ser aceito no meio da massa, principalmente na igreja. A gente acha que está longe da gente, não, está no nosso meio, está na igreja. Muitas vezes a gente está reagindo àquilo que faz com a gente, para ser aceito, ou então para descontar a raiva que a gente tem daquilo que fizeram com a gente, no nosso meio. E aí nós vamos perdendo a referência do que é ser igreja. Nós vamos perdendo a referência do que é ser um cristão verdadeiro. Porque aí nós estamos reagindo a algo que fez com a gente, que foi o que Jesus não fez. Ele hora nenhuma reagiu o que fez com ele. Nós estamos sendo sinceros, e a nossa sinceridade tem machucado as pessoas. As pessoas chegam aqui com o braço quebrado, vai embora para casa aleijada, paralítica. Por quê? Porque ao invés da gente ser o bálsamo, de ser o remédio, nós estamos piorando o tratamento das pessoas que chegam do nosso lado. Pelo simples fato de achar que nós somos sinceros, que nós somos bons. E agora nós vamos entrar na palavra, vai ser rápido. Porque é o seguinte, nós não temos que viver apegado naquilo que são as nossas experiências, nós temos que viver debaixo de uma revelação. Nós vamos ver aqui agora que a gente tem que viver debaixo de uma revelação de Deus. Do contrário, as nossas experiências muitas vezes vão nos frustrar. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão decepcionar aquilo que a gente projetou a vida inteira. Muitas vezes nós vamos andar do lado de pessoas que hoje vão estar do nosso lado e amanhã vai te trocar como se você fosse um brinquedo, como se você fosse uma camiseta. E isso acontece o tempo inteiro do nosso lado, nas nossas amizades. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa rejeição. E a gente vai ver aqui agora um caso clássico. O tanto que isso é fantástico. Jesus, a gente vai olhar o capítulo 6 do livro de João. Acontece uma coisa assim impressionante. Você vai ver, você vai sair daqui, meu irmão, se você foi rejeitado, isso não vai servir de nada para você mais hoje. Porque entra o capítulo 6 do livro de João, agora a gente vai entrar na palavra. A gente vai sair desse científico e entrar na palavra. Entra no começo do livro de João, capítulo 6. A gente vê Jesus fazendo algo fantástico. A gente vê que o capítulo 6, ele começa fazendo coisas para as pessoas, atraindo as pessoas, fazendo milagres sobrenaturais, alimentando a multidão que vinha para ter com ele, pessoas que estavam famintas, não tinham o que comer, não tinham recurso a maioria delas, e vem para ouvir a palavra de Jesus. Essas pessoas chegam até Jesus, uma multidão enorme. Chega uma hora que Filipe fala assim, Jesus, nós temos pouca grana, a situação aqui está feia, nós vamos ter que dispensar essa galera aí, porque esse povo está precisando comer e não tem comida aqui, o dinheiro que a gente tem não vai dar para alimentar eles. Então o que nós vamos fazer? Vamos mandar esse povo embora, cada um para sua casa. Aí Pedro, André, que era irmão de Pedro, chega e fala assim, não, mas peraí, eu acho que nós temos um pouquinho a mais aqui. Mas mesmo assim não dava. Jesus falou assim, não, nós vamos fazer o seguinte, só sonda aí no meio da galera, o que eles têm para comer? O que tem aí no meio? De repente aparece 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ali faz uma multiplicação, todo mundo conhece essa história, eu não vou entrar dentro dela. E o milagre acontece. O povo alimentado de maneira que ficou 12 cestos, cheios de peixe e de pão, depois que eles todos foram alimentados. O discurso foi parecendo que foi ficando pesado na trajetória. Jesus vai para Cafarnaum, Jesus chega lá, começa a pregar na sinagoga. Na hora que ele começa a pregar na sinagoga, o discurso começa a ficar pesado. Porque Jesus começa a aplicar para as pessoas aquilo que ele veio para fazer. Ensinar a respeito de repartir, ensinar a respeito de amar o próximo, ensinar a respeito de arrependimento, de como tem que ser o comportamento de um homem. Homens naquela época, infantilizados, que não sabiam lidar com os seus casamentos, pessoas que usavam a religião para poder se dar bem no meio da sociedade.
E Jesus agora confronta essa multidão. A gente vai ver aqui que Jesus, ele começa a trabalhar agora a parte espiritual das pessoas. Primeiro ele alimenta a carne, ele mostra para as pessoas que ele é capaz de fazer, ele alimenta a carne das pessoas, e aí agora o discurso dele começa a ficar pesado. E na hora que o discurso dele começa a ficar pesado, a interrogação começa a brotar no coração das pessoas, assim começa no nosso. Porque muitas vezes nós somos tentados a aproximar de Jesus por aquilo que ele pode fazer, pelas experiências boas que ele é capaz de fazer em nós, ou por nós. Mas aí o discurso dele começa a ficar pesado, porque ele começa a falar que agora você vai ter que dedicar a sua vida às pessoas, você vai ter que entregar o seu coração para as pessoas, você vai ter que morrer por causa das pessoas, você vai ter que amar o próximo. Rapaz, a sinagoga foi ficando agitada, o trem foi ficando feio, os judeus começaram a murmurar, e as pessoas começaram a ficar sem entender. Eu disse, não, mas era o cara que estava aqui fazendo milagre, trazendo comida, falando de esperança, e agora o cara me apresenta uma mensagem pesada dessa, muda o comportamento das pessoas. Na hora que o discurso ficou pesado, as pessoas ficou sem entender. Falou, será que esse é o mesmo Jesus que estava falando da paz que ele traria ao mundo? E agora ele está falando de um arrependimento, de mudança de hábito?